Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto, portanto, lá se foram 909 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. Quero aqui trazer um resumão com algumas das principais informações até o momento em relação à guerra na Ucrânia e na Rússia, podemos assim chamar. Falando em guerra na Rússia, chegamos em um ponto curioso do conflito, chegamos em um ponto aí bem curioso mesmo, em que ambos os lados agora afirmam capturar território alheio. Não estamos mais naquele ponto em que acontecia, por exemplo, lá no leste da Ucrânia, aconteceu em Bakhmut, aconteceu em Avdiivka, que o lado russo afirmava ter capturado tal região, tal território, e os ucranianos negavam a captura e, enfim, aí divulgavam provas, imagens, ficava nessa, no disse-me-disse, capturou, não capturou. Agora estamos em um outro momento do conflito, um momento em que a Ucrânia clama vitória no território russo. No mesmo momento, ao invés de negar, contestar ali a afirmação, a Rússia também canta a vitória no território ucraniano, e assim a coisa vai ficando de ponta cabeça, né? A guerra vai ficando de cabeça para baixo, aí literalmente não tem, tá imprevisível, aliás, desde o início, né? Todos os especialistas aí renomados, mundo afora, falavam que essa guerra da Ucrânia, até então a guerra na Ucrânia, né, era uma guerra imprevisível, que poderia sim se transformar aí, enfim, uma catástrofe mundial, uma terceira guerra mundial. Aliás, poderia não, ainda pode, né? O fantasma de um conflito global ainda não se afastou. Pelo contrário, quanto mais a Ucrânia vai atacando aí Rússia adentro, mais aumentam aí as preocupações, né? Dito isso, chegamos em um momento curioso, né, em que ambos os lados cantam vitória no território alheio. Quero ler aqui o primeiro resumão para vocês. Primeiro, quero pedir para você me ajudar a entregar esse vídeo para um número maior de pessoas, e é muito fácil. É só deixar o like, um segundinho, não custa nada. Também peço para você confirmar se você já está inscrito nesse canal, e obrigado quem já está inscrito, quem já faz parte, quem já nos acompanha aqui diariamente. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela confiança, tá? Sem mais enrolação, chegamos então em 909 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. Ó, algumas das principais informações: o governador interino da região de Kursk, o Alexei Smirnov, disse que uma mulher foi morta, Kursk na Rússia, foi morta e 2 pessoas ficaram feridas, depois que o carro delas foi atropelado por um explosivo, foi atingido por um explosivo, perdão, a tradução aqui colocou atropelado, foi atingido por um explosivo lançado por um drone lançado pelo exército ucraniano nos arredores de Sudzha. Sudzha é a região de Kursk, e Sudzha está no controle dos ucranianos, tá? Só para recapitular. É uma das, bom, enfim, mais de 90 cidades aí estão no controle, mais de 90 vilas, podemos dizer assim, estão no controle dos ucranianos, né? Na região de Kursk, tá? Dito isso, a Ucrânia disse que destruiu várias pontes, aqueles pontões, aquelas pontes improvisadas que foram criadas pelos russos após a destruição das 3 pontes que cruzavam o rio Seim. Os russos improvisaram algumas pontes, né, pontes flutuantes. Os ucranianos, por sua vez, afirmam ter destruído todas, e aqueles admitem terem usado o emprego dos HIMARS, né, os mísseis americanos, tudo isso para defender a continuação da incursão na região de Kursk, na Rússia. Moscou disse que interrompeu o avanço de Kiev no território russo. Ó, aqui a Rússia afirma ter conseguido controlar, o avanço dos ucranianos. Não é o que dizem os ucranianos, que aliás o próprio Zelensky esteve hoje ali em Sumy, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, e divulgou mais avanços e mais ganhos, tá? No território russo. Não divulgou que o exército ucraniano foi parado, coisa nenhuma. E também não é o que dizem as mídias, os canais aí independentes na Rússia. Pelo contrário, eles também divulgam aí a continuação do avanço do exército ucraniano no território russo. Tá.
Alexander Bogomaz, governador ali de Briansk, também na Rússia, que faz fronteira com Kursk, e Rússia e Ucrânia, disse que as forças russas repeliram uma tentativa ucraniana de entrar ali na região de Briansk. Bogomaz identificou as forças ucranianas como um grupo de sabotagem e reconhecimento, mas não especificou se faziam parte das forças armadas ucranianas ou não. Podem ser soldados aí dos grupos militares, grupos russos, privados, né? Freedom of Russia, enfim, que estão lutando também ao lado dos ucranianos e que estão fazendo apelo em russo para que os russos se entreguem, soldados da fronteira, que se entreguem, partam para o lado certo, que é o lado ucraniano, deixem, a Ucrânia não vai tomar definitivamente território russo, não é o objetivo deles. Bom, pelo menos é o que eles dizem, né? Não dá para ter certeza. O Estado-Maior ucraniano disse que suas forças sofreram repetidos ataques russos ao redor da cidade na linha de frente de Pokrovsk, no leste. Então os russos vêm tentando ali um último fôlego para continuar os ataques no leste, né? Para não demonstrar o quão fadigados eles estão, né, por conta da tentativa de defender o próprio território, que não é o que o Putin quer demonstrar, né? Os militares disseram que houve 46 ataques russos na linha de frente de Pokrovsk, né, durante toda a madrugada ali de quarta para quinta, e que 44 foram repelidos. 2 continuavam a partir das 19 horas. O Estado-Maior-Geral disse que 238 soldados russos foram mortos ou feridos na mesma área, na mesma região. Mas ele não divulgou o número de baixas do lado ucraniano, que com certeza também não foi pequeno, né? Não há crianças aqui. O Ministério da Defesa da Rússia disse então que suas forças... a Rússia agora divulgando ganhos no território ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças assumiram o controle da aldeia de Gelani, que fica a cerca de 20 quilômetros a sudeste de Pokrovsk. As forças ucranianas destruíram 50 dos 69... Essa região aqui não foi... A Ucrânia não contestou, tá? O avanço dessa aldeia aqui de Zelani, a Ucrânia não confirmou nem negou, tá? As forças ucranianas destruíram então 50 dos 69 drones de ataque russos lançados contra todo o país durante a última madrugada. Não foi divulgado aí se houve ou não vítimas ou maiores estragos, maiores danos aí, tá? Ou seja, o Putin tentando usar um último fôlego, tentando demonstrar que ele ainda está no jogo com a iniciativa e na ofensiva, que é o mais importante para a narrativa dele, né? Não parece ser o caso, a julgar pelo que está acontecendo no território russo. Na Rússia, uma última informação aqui, prometo para vocês, para não segurá-los muito. Na Rússia, o Ministério da Defesa disse que a defesa aérea derrubou então 11 drones. Eles confirmaram então essa informação de que 11 drones foram abatidos sobre o espaço aéreo de Moscou e na região ali de Moscou, em um dos maiores ataques, como nós havíamos falado aqui no canal, contra Moscou desde o início da invasão na Ucrânia, lá no dia 24 de fevereiro de 2022, né? É isso, quis trazer esse resumão para vocês. Lá se foram 909 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia, guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, Rússia tomando algumas vilas na Ucrânia, a Ucrânia também tomando algumas vilas no lado russo da fronteira. Realmente uma guerra imprevisível e nós ficamos aqui no meio, né, dessa bagunça, tentando informá-los aí o máximo que a gente pode, no menor espaço de tempo possível. Obrigado mais uma vez pela presença, pela confiança. Tamo junto, valeu!